Vamos ler a Bíblia Sagrada na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 3. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 3. Minha gratidão a Deus por poder pregar uma vez mais a sua palavra. Louvo a Deus pela vida do presbítero Abelino, que é quem nos estende essa oportunidade. E confesso que ao longo do culto eu busquei do Senhor em oração uma mensagem. E de acordo com aquilo que foi louvado, principalmente os 2 primeiros hinos que foram entoados aqui esta noite, pelo grupo de louvor, Deus direcionou o meu coração a uma mensagem e eu tenho certeza que Ele falará contigo aqui esta noite. 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1, quem encontrou diz amém? Amém. Escrito está assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Estarei lendo uma vez mais apenas o versículo 3. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Antes de você tomar assento, curve sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Deus e Pai Todo-Poderoso, sabemos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, tem falado conosco já aqui esta noite, através dos hinos que foram cantados, da palavra do Senhor que foi lida, até mesmo, ó Pai, de orações que foram feitas, o Senhor fala conosco. E o nosso desejo é que o Senhor continue falando, ó Pai, através da Tua palavra pregada. Eis-nos aqui, Senhor, em Tua presença. Mantenha os nossos ouvidos e corações abertos, ó Deus, para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Porque eu tenho por certo, ó Pai, que o Teu desejo não é que nenhum de nós saia daqui da mesma forma a qual entrou. Antes deixemos este ambiente transformados pela Tua palavra. Por isso oramos a Ti gratos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode tomar o seu assento e a Bíblia me ajuda com o dia musical. É bom. Eu enfatizei o versículo 3 porque é ele que eu gostaria de focar. Do versículo 1 até o versículo 3 nós vemos o apóstolo Paulo falando a respeito dos hebreus, dos israelitas, que peregrinaram durante 40 anos no deserto sob a liderança de Moisés. E no versículo 3, o apóstolo Paulo enfatiza que eles comeram de um manjar espiritual. Em algumas versões da Bíblia vai estar escrito a palavra comida em vez da palavra manjar. Eles estavam sendo alimentados de uma maneira espiritual. Nós sabemos que esta comida espiritual que eles recebiam chamava-se maná, e ela caía do céu. No livro dos Salmos, o maná chega a ser chamado de o pão dos poderosos, ou o pão dos anjos. Se no céu tem padaria, eu não sei. Eu sei que a Bíblia chama o maná de pão dos anjos. Se anjo come pão também, eu não sei. Mas o que este versículo deixa-nos bem claro é que existe uma comida espiritual, um alimento espiritual. Não existe apenas a comida física, a comida material, da qual eu e você precisamos todos os dias, se quisermos sobrevivermos aqui neste planeta. Mas há também uma comida espiritual. Isso porque o ser humano não é apenas carne, não é apenas corpo, não é apenas matéria. O apóstolo Paulo deixa bem claro em sua epístola aos Tessalonicenses, a primeira, que nós somos corpo, alma e espírito. O ser humano integral é formado por uma parte material e outra parte imaterial, que é composta da alma e do espírito. Então, se há o alimento para a parte material, também há o alimento para a parte imaterial. E é por isso que eu gostaria de pregar aqui esta noite sobre o banquete espiritual. Banquete espiritual. É sobre isso que eu vou falar aqui esta noite, porque nós vemos na palavra de Deus alguns alimentos espirituais fora o maná que Deus disponibilizou ao seu povo. Não mais o povo que peregrina no deserto sob a liderança de Moisés, mas a sua igreja que peregrina nesta terra sob a liderança de Jesus Cristo, aguardando o grande dia em que a última trombeta há de soar e nós havemos de ser arrebatados para as alturas com Jesus Cristo. O primeiro alimento espiritual que eu gostaria de destacar, eu queria que você que tem Bíblia abrisse comigo
para que nós vejamos como é de fato isso uma realidade na Bíblia Sagrada. Se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 49, para nós vermos o alimento espiritual, o primeiro e mais importante que Deus dispensou a nós, como sua igreja, como seu povo do Novo Testamento. Em João 6, a partir do versículo 49, a Bíblia nos diz assim: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O primeiro alimento espiritual, o mais importante que Deus dispensou à humanidade, é o seu Filho Jesus Cristo. Se você observou, nós já cantamos isso aqui esta noite, por pelo menos 2 vezes. Nós enfatizamos aqui cantando, louvando a Deus, que Jesus era o pão vivo que desceu do céu, o pão que nos alimenta. Sem Jesus Cristo a alma morre de fome, a alma perece de inanição, ela não tem os nutrientes. Sem Jesus Cristo a alma, o espírito estão mortos no pecado. Mas quando nós recebemos das vitaminas, dos nutrientes, das proteínas que estão em Jesus Cristo, o nosso homem interior, a nossa alma, o nosso espírito, eles vivem, eles ressuscitam do pecado. O nosso homem interior é fortalecido através deste pão vivo. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem disse aos judeus que o ouviam nesta ocasião: vossos pais, nossos antepassados, eles comeram maná e morreram. Muitos deles pereceram no próprio deserto. Muitos deles, não, praticamente todos, à exceção de Caleb e Josué, só os que nasceram no deserto e entraram na terra prometida. Eles comeram uma comida espiritual, o maná. Mas o maná era só um tipo, era só uma sombra, ele só apontava para algo. E para que ele apontava, Rafael? Ele apontava para Jesus Cristo, o verdadeiro maná celestial, o verdadeiro pão do céu, o pão vivo que desceu do céu, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o alimento que nossa alma precisa. Você não veio aqui esta noite em vão. Você não veio aqui esta noite à toa. Você veio se alimentar de Cristo. Nós já estamos em clima de ceia aqui esta noite, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o pão que nos alimenta. A sua carne é comida, o seu sangue é bebida. Neste banquete espiritual, o prato principal preparado por Deus aos seus filhos é o Senhor Jesus Cristo. Receba da vida que somente em Jesus Cristo há aqui esta noite. Receba do alimento que só Jesus Cristo é para você aqui esta noite. Mas eu falei que era um banquete. Se Jesus Cristo é o prato principal, nós sabemos que existem outros pratos secundários. E o segundo alimento espiritual que eu gostaria de destacar aqui esta noite, eu não preciso nem que você abra a Bíblia, porque este versículo todo crente já conhece de cor e salteado. Jesus Cristo diante de Satanás na tentação do deserto. O diabo chega e tenta Jesus com a Bíblia. O diabo chega e tenta Jesus com a palavra. E ele diz para Jesus uma série de coisas. E numa das respostas que Jesus dá ao diabo, Jesus Cristo diz: está escrito. E isso está escrito lá no livro de Deuteronômio. Jesus está citando, está escrito, porque ele conhecia a Bíblia do Antigo Testamento. E ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O segundo alimento espiritual do banquete que Deus preparou para o seu povo é a palavra de Deus. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa comer da palavra de Deus. Você precisa se nutrir da palavra de Deus.
palavra de Deus faz a diferença. Sem a palavra de Deus, o nosso homem interior fica fraco. Ele é derrotado pelo pecado, pela transgressão. Se tem uma área da sua vida que você luta contra um pecado que é insistente, que não te deixa, se alimente da palavra do Senhor. Separe tempo para buscar conhecimento e graça na palavra do Senhor, porque assim você terá vitória contra a tentação, você terá vitória contra o diabo, você terá vitória contra o pecado. Você não está perdendo o seu tempo aqui esta noite. Não importa o que o mundo diga, não importa o que o mundo fale, não importa o que o mundo apregoe, a sociedade, a cultura, os homens podem dizer uma série de coisas, dizer que você está perdendo tempo, dizer que você está gastando, jogando a sua vida fora, faltando a sua vida pela palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas isso não é verdade, porque a verdade, diz-nos o Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Em João 17 ele orou e disse: santifica-os na tua verdade, Senhor, a tua palavra é a verdade, e a verdade sempre prevalece. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, mas há ainda mais um alimento, mais uma comida que Deus nos deixou e que nós devemos aproveitá-la. Eu gostaria que você abrisse lá em João 4, a partir do versículo 31, e nós cantamos a respeito disso aqui também nesta noite. O segundo hino que foi cantado falou a respeito disso, falou a respeito deste alimento, desta comida que nós encontramos aqui em João 4, a partir do versículo 31. Jesus havia acabado de conversar com a mulher samaritana e os seus discípulos não sabiam que ele havia tido aquela conversa, porque tinham saído para comprar comida, diz no começo do capítulo 4. E aqui no versículo 31 eles chegam e encontram Jesus novamente, e eles dizem: entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhes porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O terceiro alimento deste banquete espiritual que o Senhor preparou é a obediência à sua vontade. Obediência à sua vontade e serviço na sua obra. Não basta apenas nós conhecermos a palavra, é preciso obedecê-la, é preciso praticá-la. Na Epístola Universal de Tiago está escrito que a fé sem obras é morta. O conhecimento puro, simples da letra não é suficiente. O próprio Cristo dizia, desafiava aqueles que ouviam: querem saber se a minha doutrina, se o meu ensino é verdadeiro? Pratiquem aquilo que eu ensino e vocês verão se é verdadeiro ou não. Então não basta apenas ler, estudar e meditar. Isso é parte, isso é necessário, mas é preciso também praticar a palavra de Deus. A obediência é alimento. Fazer a vontade de Deus é alimento. Quem não faz o que Deus determina na sua palavra enfraquece, esmorece, desanima. Porque não é isso que acontece quando nós ficamos sem nos alimentar. Nós ficamos fracos, nós ficamos sem forças, nós ficamos desanimados. Ninguém consegue trabalhar sem se alimentar. Ninguém consegue se concentrar sem se alimentar. Mas o reino de Deus é tão maravilhoso que no reino de Deus você está estudando a palavra, e quando você vai trabalhar fazendo a obra, Deus está te alimentando naquele mesmo momento. No mundo, a não ser que você seja um chefe de cozinha, você não consegue comer enquanto trabalha. A não ser que você seja um chefe de cozinha. O chefe de cozinha, ele está fazendo e está provando ali, ele tem que provar. Mas se você não for um chefe de cozinha, você não consegue. Você não tem como parar ali o que você está fazendo para ir comer. Você tem que cumprir a sua jornada de trabalho. Mas no reino de Deus é diferente. Você está trabalhando e está se alimentando. Jesus Cristo estava com fome, porque ele sentia fome também. Ele era completamente humano. Mas ele deixa bem claro para os seus discípulos: olha, enquanto eu conversava com esta mulher samaritana,
samaritana, enquanto eu anunciava a palavra de Deus para essa mulher samaritana, enquanto eu fazia a vontade do meu Pai, fazia a obra dele, eu estava me alimentando, eu estava sendo saciado, porque há uma fome em nós, há um desejo em nós de servir ao Senhor. O ser humano tem este desejo, porque ele foi criado para isso, para servir ao Criador, para fazer a vontade do Criador. E esta fome só é saciada quando nós nos envolvemos com a obra de Deus. É por isso que muitos não te entendem. Mas por que você vai tanto na igreja? Por que você se envolve tanto? Por quê? Porque tudo é você que tem que fazer, os outros não fazem. É você, aquilo que ninguém quer fazer, é você que vai lá e fala. Por quê? Porque eles ignoraram essa fome, esse desejo, essa necessidade, porque fome é necessidade, não é capricho, é desejo de servir ao Senhor. Não deixe de servir ao Senhor por causa de uma pandemia, não deixe de servir ao Senhor por causa dos tempos difíceis, não deixe de servir ao Senhor mesmo que em lágrimas, mesmo que em dor, mesmo que em provação. Sirva ao Senhor, porque fazendo assim você estará alimentando a si próprio. Jesus Cristo disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso era Jesus. Você acha que com a gente é diferente? Não, não é diferente. Se Cristo tinha essa necessidade, eu e você também temos. E para encerrar aqui esta noite, vamos abrir novamente lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, para nós vermos como é que se encerra este banquete espiritual da parte de Deus. Que outro alimento Deus tem para nós. 1 Coríntios 10, estaremos lendo o versículo de número 17. 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo de número 17. A Bíblia nos diz assim: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vou estar lendo a primeira parte uma vez mais. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Quem somos nós aqui? Quem somos muitos aqui? É a igreja. O apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja, a igreja de Corinto. Ele está falando, porque nós, a igreja de Corinto, somos muitos, mas somos um só pão. Pão é comida, pão é alimento. O apóstolo Paulo está comparando a igreja a um alimento. E se nós analisarmos o versículo 3, que foi onde nós iniciamos esta mensagem, nós vamos ver que está tudo no plural. O apóstolo Paulo diz que todos, plural, comeram, plural. Todos comeram, um povo comeu. O quarto alimento, o quarto prato deste banquete espiritual preparado por Deus é a igreja. A comunhão dos santos é alimento para a sua alma. A comunhão da igreja é alimento para a sua alma. E isso deve ter ficado nítido para você nesses dias em que nós estamos vivendo. Nós aqui na Fazenda Rio Grande somos agraciados por Deus, porque desde o mês de abril nós já voltamos a cultuar como igreja. Mas mesmo assim isso não nos impediu de ficarmos praticamente um mês sem esse tipo de ajuntamento, sem esse tipo de reunião, sem esse tipo de assembleia, como a Bíblia mesmo diz. E se você é de fato um crente lavado e remido no sangue de Cristo, você com certeza sentiu falta disso. Você com certeza sentiu falta disso. Por quê? Porque nós somos um pão. Não sou eu quem digo, o apóstolo Paulo, é a Bíblia. Somos muitos, mas somos um só pão em nossa comunhão com Deus, e isso nos alimenta. Isso nos alimenta. Não desista da igreja, não abandone a igreja, não importa se A, se B, se C estão desanimando, estão desistindo, ou como disse o presbítero Aurelino e o cooperador José, estão dando desculpas por conta da pandemia. Não
Sem isso, você fracassa. E eu não estou falando apenas desse tipo de ajuntamento em que nós nos encontramos agora, porque isso é apenas uma parte do que é ser igreja. É uma parte importantíssima, mas é apenas uma parte. Nesses dias que estamos vivendo, onde muitos estão tendo que se isolar do risco, tem uma determinada faixa etária avançada que coloca a sua vida ou expõe a sua vida a riscos maiores do que aqueles que não pertencem a essa determinada faixa etária, nós não podemos ignorar os nossos irmãos. Não ignore. Se alguém que você sabe que não pode vir à igreja, você tem o telefone dessa pessoa, ligue para ela. Se ela tem um WhatsApp, mande uma mensagem para ela. São coisas simples, são coisas banais, sim, são, mas fazem diferença. Fazem diferença. Se ela estiver receptiva a visitas, talvez, quem sabe, não é o caso de todos, mas se ela estiver receptiva, separe um tempo, vá conversar com ela. Ore por ela, clame a Deus pela vida dela, porque a nossa comunhão nos alimenta. Nós só vamos tomar parte desse banquete todo que nós estamos aqui expondo esta noite, se estivermos dispostos a estarmos em comunhão uns com os outros. Se há algum irmão ou irmã com quem você tem mais dificuldade de relacionamento, até mesmo quem sabe, não fala há algum tempo, ou deixou alguma raiz de amargura ou algo botar no seu coração, ponha isso por terra, porque o prejudicado nessa história é você. Porque a nossa comunhão é preciosa e ela nos alimenta. Fica de pé comigo nessa noite, por gentileza. Eu gostaria de encerrar lembrando das palavras do Senhor Jesus Cristo no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, onde Ele nos ensina a orar. E uma das petições que Jesus Cristo nos ensina é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Muitos dos alimentos que eu salientei aqui eram tipificados pela figura do pão, porque o pão é o alimento basilar da comunidade judaica e é o alimento basilar também da nossa comunidade aqui brasileira. Eu não vou dizer que é o alimento basilar do mundo, porque eu não conheço o mundo todo, mas eu conheço o Brasil, conheço a Fazenda Rio Grande e sei que a nossa base de alimento é pão. Tirando o arroz com feijão, é o pão. Então, lembre-se, assim como você ora pelo pão físico, pelo pão material, pela providência de Deus, nunca te falte o banquete espiritual dele na sua vida, para que você nunca deixe de se alimentar em Cristo, para que você nunca deixe de se alimentar da palavra, para que você nunca deixe de obedecer a Jesus e fazer a sua obra, e para que você nunca ignore a igreja do Senhor. E que nesta noite Deus alimentou a sua vida, Deus alimentou você, mas é o pão nosso de cada dia. Ele não é o meu pão, é o pão nosso, mas ele é de cada dia após dia após dia. Renove a sua fé em Cristo, renove o seu compromisso com uma vida de conhecimento da palavra de Deus, de prática da vontade do Senhor e frequência à igreja. Vamos estar orando neste momento, clamando ao Senhor, gratos a Ele, porque Ele é o Deus que nos alimenta. Ó Senhor Imaculado, Deus vivo e verdadeiro, te agradecemos porque Tu és o nosso provedor, Senhor. Tu és o Yahvé, o Deus da providência. E eu creio, ó Pai, que assim como o Senhor não tem deixado faltar o alimento físico na mesa do Teu servo e da Tua serva que aqui está esta noite, o Senhor também não nos deixará, ó Pai, padecer a fome espiritual. Ó Senhor da glória, vem alimentar-nos, ó Deus, dia após dia, com o Teu Santo Filho Jesus Cristo, com a Tua palavra,
maravilhoso e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Uma palavra da Escritura. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus pela palavra maravilhosa que nosso irmão presbítero Rafael